Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de discutir com vocês alguns documentos que dão sustentação na nossa luta contra a intolerância religiosa. Nesse vídeo eu vou dividir esses documentos em duas partes. Na primeira parte eu vou citar alguns documentos ligados à questão internacional, como a Declaração Universal de Direitos Humanos, e na segunda parte eu vou falar sobre algumas legislações ou alguns documentos, nacionais que dão suporte, que dão baliza, que fundamentam ali a nossa luta contra a intolerância religiosa. Isso é muito importante porque muitas vezes os grupos religiosos ou mesmo pessoas sofrem ações de intolerância religiosa ou violência religiosa e muitas vezes essas pessoas não sabem como agir, ou muitas vezes nem sabem que existem documentos que dão fundamentos para que a gente possa exigir os nossos direitos e lutar contra a intolerância religiosa. Então aqui no computador coloquei alguns desses documentos. Eu vou precisar ler porque eu acho que é importante a gente conhecer o teor dessas declarações, dessa legislação. É importante que a gente não só mencione a legislação, mas que a gente também conheça o conteúdo, Seria mais fácil para mim simplesmente dizer quais são essas legislações e esses artigos e vocês irem diretamente lá e verificarem esses documentos. Mas eu acho que é importante a gente conhecer o teor, o conteúdo desses documentos. Então eu vou começar com a própria Declaração Universal de Direitos Humanos. O que diz a Declaração Universal de Direitos Humanos? Então eu vou utilizar aqui como suporte para a leitura aqui o computador e de vez em quando eu vou olhar aqui para o lado. Então, o primeiro documento que eu trago é a Declaração Universal. No artigo 18, ela diz o seguinte: todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e religião. E esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Então, somente esse artigo aqui da Declaração Universal de Direitos Humanos já é bem importante para que a gente possa pensar a nossa defesa em relação à questão religiosa. Vejam só quantas informações e quantas coisas importantes esse artigo traz para fundamentar a nossa luta em prol da prática religiosa. Primeiro ele diz que todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento. Claro, aqui primeiro ele fala de forma geral, liberdade de pensamento, mas depois fala de consciência e também de religião. Agora, o que é importante nesse artigo é a ideia de que você tem liberdade também para mudar de religião. Bom, você pode estar ouvindo isso e dizer aqui, bom, mas no Brasil a gente não tem esse problema de mudar de religião. As pessoas mudam, passam de uma religião para outra, deixa de seguir determinado grupo, não faz mais parte de grupo algum. Isso não causa nenhum problema para as pessoas, em geral, Claro que em um grupo ou outro, isso pode ter algum tipo de restrição, algum tipo de perseguição, mas é muito raro. Em geral, aqui no Brasil nós não temos essa dificuldade. Mas é importante que esse artigo mencione isso, porque é possível que em outros locais as pessoas tenham essa dificuldade de mudar de religião ou até mesmo deixar a sua religião ou não acreditar em nada. Então, o artigo 18, ele fala não só da liberdade de você crer,
na liberdade de você ter uma religião, mas na liberdade de você mudar de religião, né? A liberdade também de manifestar essa religião, né, em público, né, através do ensino e também da prática. Isso é muito importante. Quer dizer, você pode tornar pública a sua religiosidade ou a sua religião através do ensino, tanto em lugares particulares para isso, como os templos, os locais de cultos, de celebração, locais privados, mas aqui também diz tanto em particular como em público. Quer dizer, nenhuma pessoa pode ser impedida de falar, de divulgar, de publicitar, né, ou de publicar a sua religiosidade, a sua religião nos locais públicos. Claro, evidentemente que existem locais públicos em que você não pode fazer isso por uma questão que a gente já discutiu aqui nos nossos vídeos também, que é a questão da laicidade, né? Tem espaços públicos em que você tem que respeitar, exatamente porque é um espaço de todos, não é um espaço de ninguém. Mas esse princípio geral que esse artigo garante aqui é que você pode, né, expressar sua religião tanto no nível particular quanto em público, sem que isso seja um problema para a pessoa. Então é importante esse artigo aqui 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos ver então agora um segundo texto, que é a declaração sobre eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião ou nas convicções. Olha só que coisa interessante. Esse documento, ele é de 1981 e é um documento também que faz parte aí desse conjunto, né, de documentos ligados aos direitos humanos, né? É um documento de 25 de novembro de 81, né, e que foi aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas e que tem um título, inclusive, bem longo, né, Declaração sobre a Eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião ou nas convicções, né? Então, dentre os artigos desse documento, eu vou destacar aqui alguns. O primeiro artigo é exatamente o artigo número 1, né, o primeiro artigo desse documento, que diz assim, ó, toda pessoa tem o direito de liberdade de pensamento, que já está então lá na Declaração Universal, de consciência e de religião, a mesma coisa que está lá naquele artigo que nós acabamos de ver. E este direito inclui a liberdade de ter uma religião ou qualquer convicção à sua escolha. Interessante aqui. Então a primeira parte ela já está contida lá na Declaração Universal. Mas a segunda parte diz que você tem direito de escolher a religião, né, segundo a sua convicção e segundo a sua escolha. Quer dizer, é você quem escolhe a religião. Quer dizer, nesse sentido, não existe religião do Estado, né? Não é o Estado que impõe, não é um líder que impõe, não é uma Constituição que impõe para você a sua crença ou a sua religião. E aí continua, assim como a liberdade de manifestar a sua religião ou suas convicções individuais ou coletivamente, tanto em público quanto em privado, mediante o culto, a observância, a prática e o ensino. Então, é quase que uma repetição, eu diria, 90%, né, dessa primeira parte aqui, é a repetição do artigo 18 lá da Declaração Universal. Mas continua ainda o texto. Ninguém será objeto de coação,
capaz de limitar a sua liberdade de ter uma religião ou convicção de sua escolha. Então, mais uma vez aqui entra a questão da escolha, e aparece também um elemento importante: ninguém pode, né, limitar a sua liberdade de ter uma religião, né? E também você não pode ser coagido, né? Coagido tanto para ter uma religião, para assumir, para escolher uma religião, nem também coagido para deixar de expressar a sua religião. Então o texto é bem claro quando diz que ninguém será objeto de coação, né, capaz de limitar a sua liberdade de ter uma religião. Então, como a religião é algo pessoal, é uma escolha pessoal, o indivíduo, através de sua convicção, quem escolhe fazer parte de um grupo religioso, então ninguém pode impedir que ele possa fazer essa escolha, ou também quando ele quiser sair de algum grupo ou não fazer parte de grupo nenhum, grupo religioso algum. Continuando aqui ainda no artigo 1º, esse artigo ele é dividido em várias partes, né? Então ele diz o seguinte: a liberdade de manifestar a própria religião ou as próprias convicções estará sujeita unicamente às limitações prescritas na lei e que sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral pública, ou os direitos e liberdades fundamentais dos demais. Então, a única maneira do Estado limitar a liberdade religiosa de um grupo ou de uma pessoa é se isso interferir em alguma questão, como o texto diz aqui, relacionado à saúde, ou à moral pública, ou à segurança, né? E isso, claro, tem que estar na lei local, na lei do país onde a pessoa está, evidentemente. O artigo 2º desse documento diz assim: ninguém será objeto de discriminação por motivos de religião ou convicções por parte de nenhum Estado, instituição, grupo de pessoas ou particulares. Olha só que interessante, né? Aqui entra então a questão agora da discriminação, que vai tocar diretamente na questão da intolerância religiosa, da perseguição ao culto religioso, ou mesmo da própria pessoa, né? Porque a perseguição muitas vezes ela não é somente a grupos, né? Ela é também a indivíduos, né? A pessoas. Então esse artigo 2 aqui desse documento diz que ninguém será objeto de discriminação por motivos de religião, né? Então é muito importante isso aqui na hora que a gente estiver lutando também contra a intolerância religiosa. Seguindo, o texto diz assim: aos efeitos da presente declaração, entende-se por intolerância, e aqui então vem o conceito, né, de intolerância. Qual é o conceito de intolerância que esse texto, que esse documento defende? Ele diz o seguinte: intolerância, entende-se por intolerância e discriminação baseadas na religião ou nas convicções toda a distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na religião ou nas convicções e cujo fim ou efeito seja a abolição ou o fim do reconhecimento, o gozo e o exercício em igualdade dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Então, ninguém pode restringir uma pessoa de fazer determinada coisa por causa da sua religião, né? Ninguém pode ser excluído
de alguma coisa que todo mundo faz por causa da sua religião, né? Ninguém pode restringir, distinguir, excluir, como o documento diz aqui, simplesmente baseada na religião. Ah, não vou vender tal coisa para essa pessoa porque ele faz parte de tal grupo religioso. Ah, não vou alugar isso aqui para tal pessoa porque eles fazem parte de tal grupo religioso. Enfim, essa pessoa não pode usar esse espaço porque ele faz parte de tal grupo religioso. Então, toda vez que a gente alegar, né, a questão religiosa para restringir, né, ou para dar preferência também, né, a algum grupo ou alguma pessoa por causa da sua religião, isso é uma ação de intolerância, né? Está aqui descrito como sendo intolerância religiosa. Quer dizer, você restringe o exercício, né, em igualdade dos direitos, né, a uma pessoa ou a um grupo, por causa que você faz uma distinção, uma exclusão ou uma preferência em cima da questão religiosa. Bom, o artigo 4º diz assim: todos os estados, e aqui entra então agora aqui a questão voltada agora ao Estado. Todos os estados adotarão medidas eficazes para prevenir e eliminar toda discriminação por motivos de religião ou convicções e por tomar as medidas adequadas para combater a intolerância. Então aqui, como eu falei agora, entra também a responsabilidade do Estado, né? Então, essa responsabilidade não é só das pessoas, mas como também cada país, né? Cada nação, cada povo vai enfrentar a questão da intolerância religiosa. Então, os Estados devem, como diz aqui, tomar medidas para prevenir, né, para eliminar, né, não é só prevenir, mas também eliminar toda discriminação por questões religiosas e tomar, como diz o texto, as medidas adequadas para combater a intolerância. Então, um povo, uma nação não pode ficar neutra, né, quando acontece alguma questão relacionada à intolerância religiosa, porque os documentos relacionados à ONU, principalmente os países que são signatários, né, os signatários dessas declarações, têm por obrigação, né, prevenir e combater a intolerância religiosa. O artigo 6 desse documento diz o seguinte: o direito à liberdade de pensamento, de consciência, de religião ou de convicções compreenderá especialmente as seguintes liberdades. Quais são essas liberdades? A de praticar o culto e o de celebrar reuniões sobre a religião ou as convicções, e de fundar e manter lugares para esses fins. Então veja, o Estado, qualquer nação, qualquer povo, não pode proibir os grupos de ter lugares, né, para realizar as suas celebrações, os seus cultos, os seus lugares sagrados, os seus templos, né? Então, qual é a outra liberdade de pensamento aqui? E que ele está dizendo, então, que quais são essas liberdades? Então, ele trouxe aí a de praticar o culto, agora a de confeccionar, adquirir e utilizar em quantidade suficiente os artigos e materiais necessários para os ritos e os costumes de uma religião ou convicção, né? Acho que aqui também é bem claro, né? Você precisa ter os materiais adequados para a sua celebração, para os seus ritos, e o Estado também não pode proibir, não pode interferir nisso, né? Que as pessoas tenham acesso a esses materiais. Outra coisa é o direito de escrever, publicar e difundir publicações pertinentes a essas esferas. Quer dizer, a religião, ela tem a liberdade e o direito de
publicar a sua fé, né? Publicar isso através de todos os meios de comunicação, né? As pessoas não são proibidas de utilizar todos os meios necessários para publicar a sua fé. O documento segue dizendo o seguinte, quer dizer, essa liberdade de religião ou de convicção, ela está ligada também à liberdade de ensinar a religião ou as convicções em lugares aptos para este fim. Então, mais uma vez, né, o Estado, as pessoas, grupos, ninguém pode proibir, né, interferir nos lugares que os grupos religiosos entendem como sendo o seu templo, o lugar de culto. O lugar de culto, ele está protegido, né? Você pode utilizar ele como lugar de ensino, né? E que foi construído exatamente para este fim. E ele continua: a de observar dias de descanso e de comemorar festividades e cerimônias de acordo com os preceitos de uma religião ou convicção. Então, mais uma vez aqui, a ideia de você proteger, né, a liturgia, a celebração, a atividade do grupo religioso em toda a sua esfera. O local de culto, a divulgação, o ensino, a prática da fé e também a sua liturgia, a sua celebração, as suas cerimônias. E também você ter o direito de celebrar os dias, né, de descanso ou comemorativos, né, do seu grupo religioso. Bom, agora, um outro documento aqui que eu gostaria de destacar é um documento de 1995, também balizado aí pela Conferência Geral da Unesco, que é a Declaração de Princípios sobre a Tolerância. Muito importante também esse documento, Declaração de Princípios sobre a Tolerância. No artigo 1º desse documento, ela, mais uma vez aqui, dá um conceito de tolerância. Dessa vez agora, é o conceito de tolerância. No documento anterior, nós vimos, né, o conceito de intolerância. Agora, nesse documento, nós temos o conceito de tolerância. E o que é tolerância? Tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da riqueza e da diversidade das culturas de nosso mundo. Isso é o que está ali no artigo 1º. A tolerância é a harmonia na diferença. Não só é um dever de ordem ética, é igualmente uma necessidade política e jurídica. Veja, esse conceito de tolerância aqui, ele é muito importante porque muitas vezes quando a gente discute sobre essa questão da intolerância ou principalmente da tolerância, as pessoas dizem, nós não precisamos de tolerância, nós precisamos de respeito. Bom, em princípio eu também concordo, né? A palavra tolerância, ela está um pouco desgastada porque em geral as pessoas entendem a tolerância como sendo algo que eu tenho que aguentar o outro, que eu tenho simplesmente que aceitar o outro porque eu não tenho como me livrar dele. Mas se a gente pegar o conceito de tolerância que está aqui nesse documento, a gente vai ver que esse conceito é bem positivo, porque esse conceito ele diz que a tolerância é o respeito, a aceitação, o apreço da riqueza, da diversidade e tal. Então não é uma ação de condescendência, não é porque eu estou com pena do outro, não, é o reconhecimento, né, do direito que o outro tem de conviver nessa sociedade e nessa diversidade, reconhecer essa diversidade tanto cultural quanto religiosa que nós temos, né? Então esse conceito ele é muito, muito importante, o conceito de tolerância. E exatamente isso que eu estava falando agora, ele diz em seguida:
Ele fala: a tolerância não é concessão, condescendência, indulgência. A tolerância é, antes de tudo, uma atitude ativa, fundada no reconhecimento dos direitos universais da pessoa humana e das liberdades fundamentais do outro, não é? Então, a tolerância deve ser praticada pelos indivíduos, pelo grupo e pelo Estado. Então, a tolerância, nesse sentido, ela, como eu falei, é fundamental e importante e deve ser exercida, como diz aqui o texto, por todos, né? Por pessoas, por grupos e também pelo Estado, porque trata-se de respeito e de reconhecimento do direito, da importância do valor e também da diversidade cultural e religiosa. Então ele continua: a tolerância é o sustentáculo dos direitos humanos, do pluralismo, né, da democracia e do Estado de Direito. Implica a rejeição do dogmatismo e do absolutismo. Isso aqui é muito importante, porque tolerar não quer dizer aceitar tudo que existe na sociedade. Então, essa ideia de que a gente tem que tolerar o outro, mesmo que ele seja violento, mesmo que ele esteja praticando uma ação contra a lei ou uma ação criminosa, discriminatória, desrespeitosa, não é desse tipo de tolerância que está se falando aqui, né? Muito claro aqui no final, quando diz que implica a rejeição do dogmatismo, do absolutismo e, enfim, de toda a prática que vai contra os direitos da pessoa, os direitos fundamentais e os direitos humanos. Então, quando fala assim em tolerância, significa aceitar o outro como sujeito de direito, mas aquele intolerante, né? Aquela ação intolerante que discrimina o outro, que desrespeita, que pratica um crime, é claro que essas ações não podem ser toleradas na sociedade. A tolerância da qual o documento está falando aqui é a tolerância que está fundamentada na lei, né? A tolerância que está fundamentada na garantia dos direitos que já estão colocados aqui nesses documentos que a gente está vendo e também na nossa Constituição, enfim, em várias outras leis que garantem, né, os nossos direitos fundamentais. E é exatamente o que o documento diz a seguir. Olha só que coisa importante. Praticar a tolerância não significa tolerar a injustiça social, nem renunciar às próprias convicções, nem fazer concessões a respeito, né? A prática da tolerância significa que toda pessoa tem a livre escolha de suas convicções e aceita que o outro desfrute da mesma liberdade. Então veja, se eu sou uma pessoa que defendo a tolerância e a liberdade, eu tenho que defender essa tolerância e essa liberdade para todas as pessoas, né? O intolerante, ele não faz isso, porque ele defende a liberdade somente para ele ou para o seu grupo. Então, o intolerante, ele não pode ser tolerado na sociedade, né? Eu não posso tolerar, como diz aqui o texto, as injustiças, né? A injustiça social. Então, continua o texto. Significa aceitar o fato de que os seres humanos se caracterizam naturalmente pela diversidade. Então, é entender que a diversidade é algo natural. A diversidade não é algo que foi inventado, que foi implantado, né? A diversidade naturalmente faz parte da realidade em todos os setores da nossa existência e da natureza. Então, se a diversidade é uma realidade em todos os setores da vida, também é uma realidade quando se refere à questão religiosa. Esse documento também traz aqui a importância do papel do Estado. Veja que o documento anterior
falava do papel do Estado. Esse aqui também. Ele diz que, no artigo 2, né, quando ele fala sobre o papel do Estado, a fim de instaurar uma sociedade mais tolerante, os Estados devem ratificar as convenções internacionais relativas aos direitos humanos e garantir igualdade de tratamento e de oportunidade aos diferentes grupos e indivíduos da sociedade. Então, pessoal, mais uma vez o documento chama atenção aqui para a responsabilidade do Estado, né? O Estado, ele tem que ratificar, como diz o texto, os documentos em que ele é signatário. Então, se o Brasil é signatário desse documento, ele tem de alguma forma colocar essas regras, essas leis, essas normas em prática na sociedade. É importante isso, porque muitas vezes a luta contra a intolerância, ou a luta pela igualdade religiosa, a luta pela diversidade religiosa, muitas vezes se caracteriza como uma coisa muito individual, muito relacionada aos grupos religiosos, né? E o Estado lava as mãos em relação a isso. Mas os documentos aqui, pelo menos 2 agora que a gente leu, mostra que o Estado tem uma importância muito grande na preservação, na luta, né, para implementar os direitos relacionados à tolerância, ao combate à intolerância e o reconhecimento da diversidade religiosa na sociedade. Então é importante que o Estado realize esse papel, né, de garantir a igualdade de tratamento e de oportunidade aos diferentes grupos, né, da sociedade. Muitas vezes a discriminação religiosa se dá de forma muito evidente, mas às vezes ela se dá também de maneira sorrateira, né, que às vezes as pessoas não percebem. Quando um Estado, por exemplo, dá preferência a um grupo religioso em detrimento de outro, isso é uma forma de discriminação, né? Então, quando um país, quando um chefe de uma nação, quando um presidente, né, diz que vai escolher os seus ministros, ou vai nomear, né, alguém para um cargo público por causa da sua religião, porque ele vai defender determinados valores religiosos, isso é uma forma de discriminação religiosa, porque você está colocando ali como ponto principal a questão religiosa para assumir uma atividade pública. E isso fere, né, o que ele diz aqui do tratamento, né, igual para com todos aqueles que vivem e convivem na sociedade. Então, se existem vários grupos religiosos e grupos religiosos diferentes na sociedade, eu não posso, um líder religioso não pode indicar uma pessoa para um cargo público levando em consideração apenas, ou mesmo que não seja apenas, ou levando em consideração como algo mais importante ou principal, a sua convicção religiosa ou a sua prática religiosa. Porque como é que fica então os outros grupos, né? Como é que fica a participação dos outros grupos religiosos? Isso implica diretamente numa discriminação a outras convicções religiosas. E a gente está vendo aqui exatamente o contrário. O documento está dizendo que a função do Estado garantir a igualdade de tratamento e de oportunidades, né, aos diferentes grupos. E ele continua: para a harmonia internacional, torna-se essencial que os indivíduos, as comunidades e as nações aceitem e respeitem o caráter multicultural da família humana. Nós já vimos isso quando nós falamos sobre a diversidade natural, né? A diversidade como sendo algo natural do ser humano.
O artigo 3 desse documento, quando ele fala das dimensões sociais, ele diz o seguinte: visto que existe uma única parte do mundo que não seja caracterizada pela diversidade, olha só, hein? Esse texto aqui ele foi bem enfático, né? Inexiste, né? Visto que inexiste, né, uma única parte do mundo que não seja caracterizado pela diversidade, a intensificação da intolerância e dos confrontos constitui ameaça, e uma ameaça universal. Então, se a gente parte do pressuposto que a diversidade ela é real, ela está estabelecida, ela está aí, ela faz parte da natureza humana, da natureza, enfim, se nós intensificarmos, né, a intolerância, nós vamos também ter um confronto, né, um confronto de caráter universal, como diz aqui, que vai se tornar uma ameaça universal, essa nossa ação de não aceitação da diversidade. Continua o texto. A promoção da tolerância deve se realizar nas escolas e nas universidades. Aqui entra então a questão agora educativa, muito importante, né? A promoção da tolerância deve se realizar nas escolas e nas universidades por meio da educação não formal, nos lares e dos locais de trabalho. Então veja, educar as pessoas para a tolerância não é uma atividade só dos grupos religiosos. A gente está vendo aqui que é uma atividade do Estado, dos grupos religiosos, das pessoas individualmente, mas agora o documento joga essa responsabilidade também para as escolas, né? Para aqueles que são responsáveis pela educação, as escolas, as universidades, né, nos lares, no trabalho. Olha que interessante, porque muitas vezes as pessoas sofrem discriminação, rejeição nos seus locais de trabalho, né? E continua o texto: os meios de comunicação devem desempenhar um papel construtivo, favorecendo o diálogo e debate livres e abertos, propagando os valores da tolerância e ressaltando os riscos à expansão das ideologias dos grupos intolerantes. Então, mais uma vez aqui, né, a responsabilidade não só dos meios que fazem a educação, mas também os meios de comunicação. Que no nosso país isso é muito importante. Os meios de comunicação têm uma relevância muito grande. Esses meios atingem diretamente as pessoas, não só a televisão, né, o rádio, os jornais. Eu até diria que esses meios já estão até em segundo plano agora, né? As pessoas têm acesso a outras redes, né? Internet, enfim, e como é que a gente pode democratizar esses meios de comunicação para que a gente possa ter um controle sobre aquilo que é dito, que é falado, e que muitas vezes a gente acha que esses meios fazem parte de uma área ali que não tem muito controle. Então é necessário que se exerça o controle também desses meios para que se garanta ali a proibição, né, de que grupos, né, com ideologias intolerantes possam crescer, possam se expandir, possam divulgar, né, os seus crimes por esses meios, o que está, na verdade, se tornando muito comum hoje em dia. E ele continua: medidas devem ser tomadas para assegurar a igualdade na dignidade e nos direitos dos indivíduos e dos grupos humanos. Embora eu tenha falado acima sobre a educação, esse documento ele traz um artigo específico sobre a educação, que é o artigo 4º. E ele diz o seguinte: a educação é o meio mais eficaz de prevenir a intolerância. Olha que coisa interessante. Então ele joga
para a educação essa responsabilidade e coloca como sendo um instrumento principal, o meio principal, né, para se combater a intolerância. Claro que aqui a gente está falando de intolerância religiosa, mas a gente pode pensar em qualquer tipo de intolerância. Então, a educação é o meio mais eficaz para prevenir, para combater a intolerância. E ele continua: a educação para a tolerância deve ser considerada como imperativo prioritário, né? Então, muitas vezes a gente quer discutir sobre essa questão na sala de aula, na universidade, no ensino fundamental, no ensino médio. Muitas vezes as pessoas utilizam as aulas de ensino religioso, ou mesmo filosofia, sociologia, enfim, outras aulas para discutir sobre a questão da intolerância ou tolerância, ou mesmo da discriminação religiosa. E muitas vezes esses assuntos eles não são muito bem compreendidos. Mas aqui o documento está dizendo que a educação é o meio mais eficaz e deve ser utilizado exatamente para combater a intolerância. A intolerância só será combatida quando a gente utilizar os meios de educação, né, as formas de educação para efetivar essa ação de combate à intolerância, seja ela qual for, mas aqui nós estamos falando especificamente da intolerância religiosa. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui, então. Convido vocês para assistirem a segunda parte desse vídeo, em que eu vou debater agora a legislação no nível nacional. O que a legislação brasileira diz a respeito da questão religiosa, especificamente da discriminação, ou do desrespeito, ou da intolerância religiosa. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!